O nosso trabalho tem como título Educação à Distância, suas características e desafios. Ele é composto por mim, Ruth Helena Alves de Souza, e pela minha colega Aline Moura Domingues Marcico. Ele está sendo apresentado no 12º Fórum EAD Unipampa, Caminhos da Educação à Distância na Unipampa, Perspectivas e Desafios. Este trabalho tem como temática a educação à distância como uma modalidade de ensino e seus desafios no que tange ao acesso a aparatos necessários e aos elementos que facilitam o desempenho e a realização das atividades, o tempo de dedicação ao curso e a interação entre alunos e professores, tutores. Como palavra-chave, apresentamos três: educação à distância, história e desafios. A educação à distância, segundo o decreto número 5622, de 19 de dezembro de 2005, em seu artigo 1º, é caracterizada como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de interação e comunicação com os estudantes, professores, desempenhando atividades educativas de lugares e tempos diversos. No entanto, para Franco et al., a educação à distância é uma prática educativa que já está sendo considerada no mundo ocidental há quase um século. Porém, como método de ensino-aprendizagem, não é tão novo assim, ou seja, desde os tempos mais remotos, a humanidade lançou mão dessa modalidade de ensino-aprendizagem. Então, ela já vem sendo consolidada no mundo ocidental. Conforme Gouveia, Apud Santos Menegassi, destacam que esse método de ensino iniciou-se a partir das epístolas de São Paulo no século I. Contudo, na modernidade, principalmente no que tange ao século XIX, Bastos, Cardoso e Sebastiani, Apud Erminda 2006, afirma que o berço da EAD está nos cursos por correspondência, que tiveram início no final do século XVIII e atingiram seu ápice no século XX, tendo como principal fator o surgimento dos correios, como ferramenta de envio de correspondências. No Brasil, há algumas instituições pioneiras, conforme o quadro 1, que é o IPAE, Instituto de Pesquisa e Administração de Educação, que foi fundado em 1973, que contribuiu na definição de diversas políticas públicas para a área da educação. Outra importante associação é a ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, que ela foi fundada em 1995 com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de conceitos e métodos e técnicas que promovam a educação à distância. E, por fim, em 2005, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que ela foi estabelecida com o intuito de expandir a educação superior no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação. Bem, a Universidade Aberta do Brasil, a partir da observação já vista no quadro 1, a gente pode perceber que é um programa que busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação à distância. A prioridade é oferecer a formação inicial de professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada àqueles professores que já são graduados. O pressuposto do programa é bastante relevante, principalmente porque vivemos em um país cujas dimensões territoriais são continentais
e nem todos e todas as pessoas poderiam frequentar uma instituição de ensino presencial, o que facilita a entrada de uma diversidade de estudantes. Como problema de pesquisa, nós trouxemos a seguinte pergunta: quais são os desafios ainda postos nesta modalidade de ensino, principalmente no que tange à regularidade de acesso, de interação entre os atores da EAD e o tempo para dedicação aos estudos nessa modalidade? Bem, conforme nós fomos fazendo as pesquisas, vamos apresentar o 4.2, os principais achados como desafios que são enfrentados da e na educação à distância. O preconceito é um deles, segundo Fornari, Freitas e Araújo, com relação à modalidade. Dificuldades de acesso à internet, segundo o IBGE, ainda é muito latente, e na zona rural é mais ainda. O sinal chega com péssima qualidade ou em determinados lugares não há o acesso. Então, esses são alguns desafios relacionados ao acesso, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Outro desafio são as ferramentas de acesso, que muitas pessoas não possuem computador, não possuem um Chromebook, nem tablet. Eles acessam a partir do celular, do smartphone e fazem as suas atividades, as suas leituras a partir dessa ferramenta. Outro aparelho que surgiu nas pesquisas, que foi o aumento do uso das Smart TV como ferramenta de acesso também. E o outro elemento que é um fator determinante, que também incide na qualidade do desenvolvimento das tarefas, é o tempo de dedicação dos alunos aos estudos. Por quê? Porque o estudante da EAD é aquele aluno que trabalha, que não teria tempo de estar presencialmente. E, no entanto, muitas vezes ele deixa, faz suas, vai, trabalha, volta para casa, faz as suas atividades do lar e, por fim, ele vai dedicar um tempo mínimo às suas tarefas, coisa que exigiria um pouco mais. Então, é necessário ainda romper ou vencer esse desafio, construir uma cultura acadêmica onde esses alunos possam se dedicar mais ao tempo de estudo para uma melhor qualidade da sua formação acadêmica. Bem, como metodologia, o trabalho possui uma abordagem qualitativa e construída a partir de uma revisão bibliográfica de artigos, de documentos do MEC, de decretos, enfim. Como resultado, a gente traz o seguinte: o trabalho apresenta resultados que podem ser ampliados, mas a priori pode-se dizer que a educação à distância, principalmente no que tange ao programa da Universidade Aberta do Brasil, cujos pressupostos é fomentar e ampliar o acesso à educação superior, é de suma importância. Contudo, apresenta desafios que precisam ser superados, principalmente no que diz respeito ao acesso à internet e a aparelhos de computadores ou similares que possibilitem o melhor desempenho na execução de tarefas e a gestão do tempo de dedicação aos estudos. Como considerações finais, nós podemos dizer que a educação à distância, a partir de sua concepção e principalmente com o advento da Universidade Aberta do Brasil, se estruturam muito além de um simples programa, mas da concretização de uma política pública de expansão e de inclusão de sujeitos, os quais, de outra forma, seriam excluídos ou impossibilitados de dar continuidade à sua formação acadêmica, mesmo com os desafios que ainda são inerentes. E as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos e todas.